Sejam bem-vindos à Escola da Fé Online. Eu sou o Pastor Diego e a gente vai ter um tempo precioso aqui da gente aprender mais da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês nesse tempo uma aula sobre o que é ser nova criatura. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. O que você gosta de ser nova criatura, nova criação em Jesus? O que é isso? Então fica aqui comigo até o final, que a gente vai ter algumas aulas. Essa é a primeira aula, mas vão ter outras aulas que a gente vai estar sempre aprendendo mais da Palavra de Deus. Então eu quero agora te incentivar a esquecer de tudo, esquecer o WhatsApp, esquecer ou televisão, esquecer outras coisas e focar nessa aula, porque a Palavra de Deus ela precisa ser digerida. Então, para ela ser digerida, a gente tem que estar prestando atenção. Eu te incentivo também a pegar um caderno ou até mesmo escrever nas notas do seu celular tudo aquilo que eu for falar. Eu vou usar aqui a Bíblia NVI em todos os versículos. Os versículos que eu vou estar usando também vão estar passando aqui na tela. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse é o nosso versículo do nosso tema, do que é ser nova criatura. Então, é o nosso texto base de todas essas aulas, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Talvez em algumas versões está nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Olha que princípio maravilhoso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Que agora em Jesus somos nova criatura, ou melhor, nova criação. Em Jesus agora tudo se fez novo. Aí você pode estar perguntando, mas espera aí, se fez novo aonde? Porque eu já aceitei Jesus, já recebi Jesus e continuo com o mesmo cabelo, continuo com o mesmo jeito, a mesma altura. Aonde foi que eu sou nova criatura? Para a gente entender isso, nós precisamos compreender as dimensões humanas. Então, para a gente começar a ter uma base sólida para o que é ser nova criatura em Cristo Jesus, precisamos compreender as dimensões humanas. A primeira dimensão humana, eu vou começar pelo corpo. O que é o corpo? O corpo eu gosto de falar assim, nossa carcaça. É a dimensão do homem que lida com o âmbito físico. Então, o nosso corpo ele tem uma função, é lidar com o âmbito físico. É no corpo que nós locomovemos, é no corpo na qual fazemos tudo que fazemos aqui na Terra. Parece ser meio óbvio isso, mas é com o nosso corpo. Mas a Bíblia deixa bem claro que esse corpo aqui, ele vai voltar ao pó. Esse corpo aqui, ele é perecível por causa do pecado. Sabemos do corpo, mas tem uma outra dimensão que eu quero falar, que é da alma. Essa dimensão é que lida no âmbito da mente, os pensamentos, as emoções, o intelecto, o raciocínio. A alma, ela já é uma parte imaterial. O corpo nós tocamos, é a parte física. Com o corpo a gente fala, né? Ouve, escuta. Mas a alma é uma parte imaterial. Isso é importante, a gente não toca na alma. Eu tô assim, não. A gente não toca, mas a alma, a gente sente ela com as nossas emoções. Todas as suas emoções estão no âmbito da alma. O intelecto, a razão, estão no âmbito da alma. Mas tem uma terceira dimensão, que é o espírito humano. E o que é o espírito humano, Pastor Diego? É a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. É a parte que se conecta com Deus. Eu vou repetir isso. O espírito humano é a parte que se conecta com Deus. Não podemos confundir o espírito humano com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. E no Novo Testamento, a gente vê vários versículos que mostra a diferença. Uma diferença básica é que o Espírito humano vai estar com a letra minúscula e o Espírito Santo com E maiúscula. Deixa eu te dar um exemplo aqui, lá em Romanos. Abra sua Bíblia agora, lá em Romanos, capítulo 8, para que você possa compreender melhor essa dimensão. Porque quando a gente fala Espírito, a gente já pensa em Espírito Santo. Não que seja errado, mas existe o Espírito humano. Romanos, capítulo 8, versículo 15.
Romanos capítulo 8, desculpa, versículo 16, só para a gente entender melhor. Romanos capítulo 8, versículo 16, eu espero você, fica com a sua Bíblia aí perto, que fica bem mais fácil. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Conseguiu perceber aqui que são duas palavras, mas a primeira palavra está com E maiúsculo, nome próprio, testemunha ao nosso espírito. O que é esse nosso espírito? É o espírito humano. É a parte que se conecta com Deus. Por isso que muita gente tenta se conectar com Deus racionalmente e sempre dá ruim. Porque querem entender Deus de forma racional, mental. Mas vão trabalhar onde? No âmbito da alma, não no âmbito do espírito. E o próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Parece loucuras. Por quê? Tentar entender Deus, os conceitos de fé, mentalmente, na razão, sempre não dá certo. Mas entendemos Deus por onde? Pelo nosso espírito. É no espírito humano aonde somos nova criatura. Foi no seu espírito humano que somos o quê? Uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. É ali que nós nascemos de novo. Aonde foi feita essa obra? No nosso espírito. E a gente vai entender melhor com o decorrer dessa aula. Mas talvez você teve esse questionamento agora. Peraí, então existe 3 dimensões, corpo, alma e espírito. O meu espírito se conecta com Deus. É nele que eu sou nova criatura. E por que é nele que nós somos nova criatura? Porque estávamos mortos espiritualmente. Antes de conhecer a Jesus, a Bíblia ela vai contar, e a gente vai ler versículos agora que mostra que nós estávamos mortos. E onde estávamos mortos? No Espírito, na parte que se conecta com Deus. Então, abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que a Bíblia vai falar. Vocês estavam no passado mortos. Onde? No espírito. A parte que se conecta com Deus estava morta por causa do pecado original de Adão. Recebemos a semente adâmica. Adão pecou, nós pecamos porque toda a humanidade estava representada em Adão e por isso estávamos mortos espiritualmente. E porque estávamos mortos espiritualmente, a nossa conexão com Deus não era muito boa. Eu quero que você volte agora em Romanos capítulo 5, versículo 14, que a gente vai continuar lendo essa verdade, que estávamos mortos. Eu gosto de falar que nós éramos mortos-vivos, já viu? Já tem esses filmes malucos aí, morto-vivo, zumbi, era eu e você, antes de conhecer Jesus, por causa do pecado adâmico, pecado original. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, vamos lá. Romanos 5, 14, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, a qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha que maravilhoso. Novamente, Paulo aqui está explicando, nessa carta de Romanos, que a gente estava morto desde o tempo de Adão. Estávamos mortos aonde? Mas peraí, eu estava morto sim, espiritualmente falando. E se estamos falando da parte espiritual, estamos falando do nosso espírito humano. Estávamos mortos, não por causa dos pecados que nós cometíamos. Eu estava morto porque, vou dar um exemplo aqui bem bobo, porque eu roubava pão na padaria. Eu estava morto porque eu ia para a festa tal. Não, nós estávamos mortos por causa do pecado, não pelas práticas que cometíamos, mas pelo pecado original que Adão cometeu, por isso que estávamos mortos espiritualmente. Agora você que está em Romanos capítulo 5, vamos para o capítulo seguinte, que é o Romanos capítulo 6, versículo 23. Super conhecido, super conhecido. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 23. Em algumas Bíblias é só pular a folha ou na mesma folha, que diz assim.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler só a parte A novamente. Pois o salário do pecado é a morte. Salário é o que eu recebo. O que eu recebo do pecado? Morte. Morte aonde? Morte espiritual. Alguns compreendem erradamente esse versículo, dizendo assim, ó, se você ficar pecando, você vai morrer. Às vezes a pessoa pode até morrer fisicamente, porque aquilo que eu planto na carne, no pecado, aquilo que eu colho, aquilo que eu planto, eu vou colher. Mas esse versículo não está falando de morte física. Esse versículo está falando de morte espiritual. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que eu recebo do pecado é a morte. É a morte física no sentido que todos nós temos a certeza que um dia morreremos, mas morreremos no corpo. Mas em Jesus, o nosso espírito é eterno. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Mas o que a gente recebe do pecado é morte, porque estávamos mortos espiritualmente. Eu vou fazer uma comparação com você agora para você entender melhor. Talvez você é um pouco mais antigo, você vai compreender. Você lembra que para a gente ver televisão existia antenas? E essa antena precisava estar bem localizada, no ponto certinho, para receber bem o sinal que vinha dos satélites. Alguns até colocavam a esponja bombril, eu não sei se você já passou por isso, né? Colocava aquela esponja bombril para melhorar o sinal, ou até mesmo subir ao telhado para encaixar. Não, pro lado direito aqui vai ficar bom o sinal. Era isso que acontecia no nosso espírito humano. O nosso espírito humano, antes de conhecer Jesus, não tinha essa conexão perfeita. A gente não recebia o sinal perfeito de Deus. Então era uma conexão muito ruim por causa do pecado. Mas, graças a Deus, nós recebemos a Jesus. Cremos no sacrifício perfeito de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que quem crê vai ser o quê? Salvo em Cristo Jesus. Nós cremos no sacrifício de Jesus pela fé. E nesse momento acontece algo. O meu espírito humano, ele foi recriado em Cristo Jesus. Eu vou dizer novamente, o meu espírito humano foi recriado em Cristo Jesus. E eu passei a ser o quê? Nova criatura, nova criação em Cristo Jesus. Nesse momento, eu que estava morto, passo para a vida. Eu que não conseguia ter conexão com Deus, agora eu tenho um pleno relacionamento com Deus. Então eu passo da morte para a vida. É nesse momento que acontece algo maravilhoso, que é o quê? O novo nascimento. O novo nascimento. Porque nesse momento eu passo a ser o quê? Uma nova criatura. É o novo nascimento. E Jesus, ele ensinou o novo nascimento para um cara chamado Nicodemos, que era um mestre da lei. E eu quero que você agora vá lá no Evangelho de João, capítulo 3, que a gente vai ver algumas características do novo nascimento. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, para a gente ver uma das características do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. Deixa já arrumado aí, que eu preciso falar algumas coisas, alguns pontos importantes com vocês. Às vezes a gente pensa que o novo nascimento é um processo, mas o novo nascimento é um ato de Deus. O novo nascimento não é um processo, por isso tem muita gente que fala de forma errada, assim, eu tenho que nascer em Jesus todo dia. Não, a gente confunde isso, porque o novo nascimento ele é um ato de Deus. Eu recebo a Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus e por causa disso acontece um ato em mim, que é um novo nascimento. Eu viro o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Não é um processo, é um ato de Deus. Um processo que acontece na nossa alma. Eu não quero falar disso nessa aula, mas o processo que acontece comigo e com você é na nossa alma. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Esse processo é onde? É na alma, porque o meu espírito, ele já nasceu de novo. Tudo bem? Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Vamos ver agora algumas características do novo nascimento, de ser uma nova criatura. Tudo já passou, agora somos nova criatura. Aonde? No nosso espírito. Então vamos lá. A primeira característica está nesse versículo 3, que diz assim, Evangelho de João 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Olha o que Jesus estava falando para Nicodemos, que era o mestre da lei. Nicodemos, olha só, para você ser salvo, você precisa nascer de novo. Salvação, ela não acontece por obras minhas, não. A salvação, ela acontece quando eu creio em Jesus e quando eu creio no sacrifício perfeito, maravilhoso de Jesus, eu nasci de novo e por causa disso eu posso ver o reino de Deus. Desfrutar da vida eterna, eu só consigo desfrutar quando eu nasci de novo, porque é nesse momento que meu espírito é eterno, nesse momento que meu espírito vira eterno, porque o meu corpo vai ficar aqui na terra, do pó viemos, do pó voltaremos. Quando a Bíblia fala do pó viemos, do pó voltaremos, ela está no âmbito do corpo, porque viemos do pó. Em Gênesis capítulo 2 fala que Deus nos criou do pó da terra, voltaremos para lá no âmbito do corpo físico, mas quando nascemos de novo, temos uma vida eterna, nosso espírito é eterno. Então a primeira característica para o novo nascimento é o quê? Agora eu posso ver a Deus, eu vou viver com Deus eternamente, porque eu nasci de novo. Essa é a primeira característica da nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu posso declarar: eu vou viver com Deus em toda a minha eternidade. Eu vou ler novamente, porque Jesus falou assim, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode viver comigo na eternidade se não nascer de novo. Mostrando que a salvação não vem por obras, mas vem com fé. Eu tenho fé em Jesus, no que Ele fez. Eu respondo ao amor incondicional dele e por causa disso agora eu vou viver a eternidade com Ele. Essa é a primeira característica. Mas a gente vai continuar lendo e agora vamos para o versículo 4. Versículo 4 desse mesmo capítulo que diz assim: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vamos focar aqui no versículo 4. No versículo 4 vai mostrar algo maravilhoso. Nicodemos quer compreender o novo nascimento no âmbito da mente, no âmbito da alma, racionalmente, ou como Paulo fala, carnalmente. Peraí, eu tenho que nascer de novo, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ele não conseguia compreender de forma espiritual, mas de forma carnal. E o que Jesus estava querendo falar não era isso, era nascer de novo no Espírito. Porque quando nascemos de novo, nada fora muda. Não, o ato de Deus não muda a cor do meu cabelo, não muda o meu nariz ser grande ou pequeno, a minha boca, a minha altura, eu fico mais alto, eu fico mais baixo, não. Mas espera aí, pastor, quando aconteceu esse ato eu senti algo físico? Não, porque tudo foi o que? Espiritual, no meu espírito foi recriado. Claro, nós nascemos de novo, e porque nascemos de novo, com um processo, coisas exteriores são transformadas. Mas a primeira transformação ela é interna, não é externa. Por isso que pensamos que novo nascimento não está ligado a nada exterior. Na verdade, o Evangelho de Jesus não está ligado ao exterior. O Evangelho de Jesus está ligado ao interior. Como está o meu interior com Deus? Eu nasci de novo. Isso que é o mais importante, porque o Evangelho ele é transformador, mas a transformação dele é de dentro para fora. E o novo nascimento ele é espiritual. Nicodemos aqui queria entender de forma carnal. Peraí, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Que loucura é essa, Jesus? Mas Jesus está querendo dizer, não, Nicodemos, é no espírito que você precisa nascer de novo. Então, novo nascimento não é natural, não é exterior, mas ele é espiritual, é dentro de nós, no nosso coração. E no versículo 5 mostra bem isso. Eu vou ler novamente, só para a gente não perder essa terceira característica. Então, deixa eu resumir para que você possa acompanhar. A primeira do novo nascimento é: somente quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. A segunda, o novo nascimento não é algo natural, é algo espiritual, não muda fora. Ele muda primeiro dentro para depois mudar fora. Claro que o Evangelho de Deus, o novo nascimento, ele não fica só no âmbito dentro, ele muda a nossa vida radicalmente. É um giro, não de 360 graus, mas de 180 graus. Agora vamos ver o terceiro ponto do novo nascimento, dessa nova criatura. Versículo 5, vou ler novamente. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia! Olha que Jesus está falando de Nicodemos, ei, não é de forma natural, é de forma espiritual. E a terceira característica é que esse novo nascimento ele é espiritual.
E por isso que Jesus menciona um elemento, uma substância, na verdade, que é a água. E a água está ligada ao quê? A regeneração, limpeza. Porque no novo nascimento somos limpos. Limpos de quê? Da sujeira do pecado. A água também está ligada a uma referência ao Espírito Santo de Deus. E essa água ela é a regeneração, nos limpando de dentro para fora, limpando toda a sujeira do pecado. Porque quando nascemos de novo, nada de sujo dentro de nós pode ficar. Porque o rio de Deus vem nos limpando completamente. Por isso que no batismo o símbolo é o quê? É a imersão, é a água. Na verdade, o batismo ele está ligado ao novo nascimento, é um símbolo do novo nascimento. Porque o que a água faz? A água limpa. Então, quando você se batizou, nesse momento lindo, ou se por acaso você ainda não se batizou, e quando você for se batizar, você vai entrar na água, você vai imergir na água, porque a água está ligada à limpeza, à regeneração. E quem é o agente dessa regeneração? O Espírito Santo. Repita comigo, o Espírito Santo é o agente dessa regeneração, desse novo tempo. É o Espírito Santo que trabalha nessa regeneração, nessa limpeza. É maravilhoso que no trabalho da salvação de Deus para a humanidade, toda a Trindade ela trabalha. Eu vou te mostrar isso. Deus, ele envia o seu Filho, Jesus. Jesus morre por nós, tem esse sacrifício perfeito. A partir desse momento, temos acesso ao Pai. Por causa do pecado, estávamos longe do Pai, longe de Deus, mas porque Jesus veio, morreu em nosso lugar, agora temos acesso ao Pai, e por causa que temos agora acesso ao Pai, o Espírito Santo vem e faz o quê? A limpeza, e começa a habitar dentro de nós. Aonde? No espírito humano. Por isso que não podemos confundir uma coisa com a outra. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele mora, pastor? Ele não mora na nossa igreja. Não, ele habita em nós. Ah, peraí, na minha mente? Não, no nosso espírito humano. Percebe que cada parte da Trindade cumpre uma função na salvação do homem. Então, a função do Espírito Santo de Deus é o quê? É a regeneração. Fazer com que a gente seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, esse terceiro item aqui, Jesus está mostrando que o novo nascimento tem uma característica principal. Ele é espiritual. É uma limpeza de dentro para fora. Porque estávamos muito, mas muito sujos pelo pecado, mas graças a Deus que o Espírito, ele nos limpou. É um ato de Deus, mas não posso negar que no processo o Espírito está nos limpando a cada dia mais. Agora eu quero te dar mais uma característica maravilhosa, que está no versículo 8. Versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Vou tomar só uma água aqui. Que diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém. Olha que maravilhoso. Quem nasceu do Espírito e agora é nova criatura é conduzido completamente pelo Espírito de Deus. Que característica maravilhosa. Eu amo esse versículo porque mostra que o vento, a gente escuta ele, mas não sabe para onde ele está vindo. Acontece comigo e com você quando somos guiados completamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem nasceu de novo e é nova criatura é guiado, conduzido pelo Espírito. Claro que podemos ser conduzidos pela carne. Isso a gente pode fazer essa escolha de ser conduzido pela carne, mas quem nasceu do Espírito, ele deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus como o vento. Amados, como é maravilhoso ser conduzido pelo Espírito de Deus. Como é maravilhoso ser conduzido pelo Espírito de Deus. Somente pode ser conduzido pelo Espírito aqueles que nasceram de novo. Então, eu quero concluir essa primeira aula e fazer um resumo para você. Nós agora somos nova criatura, aonde no nosso espírito humano. E por que a gente é nova criatura no nosso espírito humano? Porque estávamos mortos espirituais. Mas nascemos de novo. O novo nascimento é um ato. Falei das 5 características do novo nascimento e na próxima aula, na aula 2, eu te espero aqui, porque na aula 2 eu vou falar sobre a nova natureza. Que agora a gente tem uma nova natureza em Cristo Jesus e a gente precisa compreender melhor essa nova natureza. Que Deus te abençoe. No final dessa aula, lê novamente os versículos
que a gente leu, veja de novo essa aula, porque eu tenho a certeza absoluta que essa palavra vai transformar a sua vida. Fica na paz, um abraço!